Romanos, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos? Deus tenha misericórdia de nós e nos dê aqui o santo alimento da parte dele, né? Apesar do pregador que seja alimentado o povo dele, né? Apesar das nossas fraquezas e debilidades, né? De querer ser igual o Cleilson, mas nós não conseguimos, né? Então, muito bom poder estar aqui. Eu agradeço a oportunidade do amado irmão Henrique, presidente dos jovens dessa igreja. Obrigado, vocês estão de parabéns, tá? Eu sei que vocês não estão fazendo isso para nós, né? Para Jesus, para Deus, mas que maravilha aqui, né? Desde a abertura do culto até esse momento, então, nota 10 mesmo. Eu creio que Deus está muito satisfeito, feliz aí com o que vocês têm feito aqui neste lugar. E espero, e assim, acho que é, né? Penso, parece que é, né? E eu fico feliz em pensar assim, que é um reflexo daquilo que vocês têm vivido cotidianamente com Deus, né? O seu relacionamento com Ele. O culto é apenas uma expressão, uma pequena expressão daquilo que a gente vive na nossa vida macro, né? Na nossa vida inteira, lá fora, né? Fora dessas quatro paredes. A gente continua sendo a igreja dele, o corpo vivo, mas aqui é onde o povo dele se reúne, neste lugar, né? Uma pequena parte do povo dele, né? Se reúne aqui neste lugar. E é com alegria que a gente faz isso. Então, vocês estão de parabéns, porque o culto está maravilhoso, está gostoso demais. A gente tem sentido a presença de Deus neste lugar. Que beleza, que beleza. Espero que continue cada vez mais, né? Que mais jovens possam aproveitar isso, como a irmã Michele falou, minha amada esposa, a qual daqui 6 meses completaremos, exatamente daqui 6 meses, 10 anos de casados, né? Dia 18 de julho. E como ela, né, enquanto ela pensava, né, eu vou fazer igual aquele pregador, começa a contar a historinha. Brincadeira, irmão, é rapidinho esse negócio. Enquanto ela falava, eu lembrei também da minha juventude, né? E diferente da Michele, eu tive uma vida muito intensa digamos, na presença de Deus, né? Na igreja, né? No corpo de Cristo, onde eu estava. Sempre fui muito ativo na igreja, desde pequeno. A igreja que eu participava, os irmãos sabem qual é, não preciso me referir a ela. E desde muito cedo, né? Eu preguei a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade, né? Então, assim, nunca tive vergonha de estar na frente, fazia teatro desde cedo, né? 8 anos de idade fazia teatro, na igreja, muito teatro, né? Viajava bastante, né? Tinha aqueles encontros de criança, tinha até oração para batizar com o Espírito Santo. Então, era... E na adolescência também, né? Hoje também estava relembrando, os meninos mandaram lá no grupo lá, 20 anos atrás, a gente chegava no seminário ali em São Paulo, então já faz 20 anos, né? Participei de um seminário também com vários colegas de todo lugar, tinha gente até de Parintins, lá do meio do Amazonas, né? Pessoal do Nordeste, do Sul, 25 colegas ali, né? Naquela turma, e a gente dividindo algumas experiências hoje. Tive uma vida muito intensa. Mas olha a diferença, né? Porque não basta você apenas ter uma vida ativa, intensa na igreja, quando isso de fato não é muito para Deus, é mais uma performance, é para você muitas vezes. É algo que você costuma fazer como alguém que faz qualquer outra atividade. A diferença é quando você tem um conhecimento, você entende isso e você vive de fato para Deus. Aí ninguém segura, né? Porque você tem a intensidade, né? O agir, o fazer, o movimento, mas o movimento coordenado da forma correta, por Cristo, para Cristo. Não debaixo do jugo da lei. Não fazendo para alcançar, mas alguém que já faz porque foi alcançado. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus e que agora vive para Deus. Paulo aqui escreve aos Romanos para que eles pudessem
experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deveriam eles viver uma vida transformada, né? E não conformada com este mundo. Transformada por Cristo e não conformada com o mundo. Hoje é uma pregação assim que tem um teor um pouco mais para jovens, né? Então eu gostaria que ficasse só os jovens aqui. Só os jovens aí. Para a gente falar um pouco, conversar um pouco a respeito disso. Como é que a gente vive uma vida de fato gloriosa, poderosa, abundante, de alguém que experimentou a transformação, que está experimentando a transformação, porque a Bíblia diz que a gente é transformado de glória em glória, né? Por mais que o ato da salvação já foi executado em nós, mas o processo de santificação ainda está acontecendo, como é que a gente pode viver não sendo conformado com este mundo? O mundo nos pressiona o tempo todo. A gente vive pressionado o tempo todo, né, jovem? Jovem, não sei se isso acontece com jovem, com adolescente. Não sei se vocês enfrentam a pressão na vida de vocês. Algumas muito sutis, quase não sai essas palavras, não vou conjugar os verbos. Porque você não percebe. A pressão está acontecendo, a moldagem está acontecendo, e quando você menos espera, você está formatado à forma deste mundo. Com jeito, com gosto, com pensamento. E falar em pensamento é onde tudo começa. É aqui, é na mente. É na recepção disso que é nos oferecido diariamente. Principalmente hoje pelo celular, né? Você não precisa sair de casa. Não adianta o pai falar, eu vou prender esse menino em casa para que ele não seja um mundano. Ele tem um celular na mão. E tem o mundo todo ali na mão dele. Os costumes, os jeitos, né? Cadê o piá ali? Aquele piazinho de 5 anos ali. Ele fica lá, ele assiste uns caras jogando videogame, ele fala igualzinho os caras. Ele queria um computador e uma cadeira game para ele fazer agora, virar YouTube e gravar os jogos dele. E ele grava tudinho. E a gente é assim também, a gente reproduz isso. Um tempo atrás eram as novelas, né? O pessoal imitava muito novela. Eu não faz muitos anos que eu não assisti novela. Já assisti, confesso meu pecado. Só do SBT que podia, né? Maria do Bairro, aquela... Né? Maria Mercedes, é tudo Maria Mercedes, Maria não sei das coisas, Esmeralda. E também programas humorísticos, né? Saía uma fala nova, todo mundo imitava, né? E na igreja também, aquilo era uma febre. Graças a Deus parou. A gente não vê muito disso hoje, né? Porém, essas coisas estão muito mais veladas agora. Não quero falar sutil, porque eu tenho medo de errar. Estão muito mais sutil, porque a gente vai pegando coisas que é mais perigosas. Uma fala é ruim, é perigosa, mas um jeito de viver a vida que não é conforme Deus deseja é pior. O jeito esquisito que você trata seu pai, sua mãe, seu colega, a forma esquisita que você se refere, a autoridade, a suposta autoridade que você acha que você tem sobre a sua vida, a autonomia que você acha que tem, que o mundo diz que você tem que ser livre e fazer o que você quiser. Essas coisas vão impregnando a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e na nossa também. Porque a gente começa a ter jeito diferente, trata a esposa diferente, o marido diferente. A gente vai achando que, de fato, isso que as pessoas começam a vomitar aí afora nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X agora, no X, o X. Tudo isso é legal e é um conceito interessante. E a gente começa a compartilhar isso. Diariamente eu recebo. Até minha esposa manda para mim, está vendo aqui, o que essa pessoa está falando? Eu nem sei quem é a pessoa, que autoridade essa pessoa tem para falar alguma coisa. Tudo bem, pode ser algo interessante, relevante. Mas a questão é quem deu autoridade para essa pessoa dizer como é que eu tenho que viver. O que realmente afirma que eu tenho que seguir os passos, os métodos e o jeito que essa pessoa está dizendo que eu tenho que viver. E para mim isso não causa nenhum espanto que as pessoas vivam lá fora assim, que elas vivem assim. Espanta quando a gente vem para a igreja, a gente vê isso muitas vezes nos irmãos, na juventude da igreja, nos jovens, nos adultos, nos velhos. Muitas vezes a gente vai engolindo tudo isso e compartilhando e transmitindo e achando algo sensacional. A gente só tem um padrão um jeito de viver a vida. E a gente só segue um livro. Só um jeito. Foi o jeito que Deus deixou para a gente viver.
Qualquer coisa fora disso é anátema, é maldição, é algo indigesto e não deve ser acatado por nós. É lógico, tem muita coisa boa. É muita coisa boa. Tem um canal lá no YouTube do pastor Cleilson, lá, muita coisa boa naquele canal. Pregação boa. Não só do pastor Cleilson, mas tem vários conteúdos interessantes, importantes, que estão realmente adequados, né? Vamos dizer assim, né? Pela palavra, né? Respaldado pela palavra. Amém, maravilha. Mas tem muita coisa misturada, tem muita coisa diabólica, porque é isso que Tiago disse, que a sabedoria deste mundo é animal e diabólica. E vai deixando a gente como animais mesmo, como gado, como gente que vive como todo mundo diz que tem que viver, todo mundo pensando igualzinho. Só que o pior é quando isso é misturado, né? E aí que fica pior ainda. Deixa eu correr aqui. Não... Porque as pessoas começam a colocar um pouco de pitadinha de Deus nas coisas e acha que está tudo certo. Ou então utilizar Deus, ou a Escritura, ou a Bíblia, para benefícios próprios, né? Para justificar as suas ações. E elas detupam isso, e elas, não, porque a Bíblia diz assim. E dá vontade de falar, pai, você leu toda a Bíblia mesmo? É igual o Datena falando de Rondônia, né? Vizinho de Roraima, perto da França, aqui, enfim, aquela pataquada, né? É esse tipo de gente. E me lembro que o pastor, né, ele citou o texto onde que, e aí fez o comentário, né, que o ímpio não tem nenhuma autoridade, ele não tem nenhum direito de falar em nome de Deus. Esse cara não tem direito, ele não conhece Deus, e Deus não deu essa autoridade para ele. Deu essa condição para nós que eu me refiro, não que eu sou melhor que ninguém, não, nós somos alcançados, você foi alcançado. Eu fui alcançado pelo Evangelho, nós fomos alcançados. E, portanto, nós devemos viver essa vida que agora é uma vida que foi transformada, né, primeiramente, e essas transformações não param. Não para, vai continuar sendo transformada. Houve ali um contato primeiro, não nosso contato com Jesus, mas Jesus teve um contato com a gente. Jesus em nossa direção. Jesus nos trazendo para a vida. E agora, aquela velha maneira que a gente viveu a vida toda do mundo, aquela forma que está ali já nos deu os nossos trejeitos, agora ela precisa ser desestruturada, ela precisa ser retirada da nossa vida, ela precisa ser contornada ou suplantada pela nova identidade que Cristo agora nos oferece por meio do seu nome, do seu poder, da sua graça, né? Portanto, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. A sua mente. Sua mente foi renovada. Aos jovens aí que nos ouvem, quantas maravilhas, né? Quantas coisas preciosas a gente aprende aqui. A gente chega aqui domingo à noite, o pastor traz um sermão maravilhoso, terça tem estudo, quinta tem oração, agora estou vindo, irmãos, pela graça de... São 3 já que eu vim, olha aí. Passei 50 dias sem oração. Brincadeira, irmãos. Mas muito bom, que gostoso, pastor. Falar igual o Michel, não sabia que eu estava perdendo. Eu não gosto de falar muito, senão, que a gente não... Mas tem oração, tem culto sábado à noite. Aí você tem a Bíblia, que você leva para a sua casa. Mas você tem vergonha de carregar a Bíblia, talvez? Você acha muito... Não é que tem vergonha, né? Se você sair carregando a Bíblia, tem no celular hoje. Seu smartphone tem. Você leva a Bíblia para a escola, você leva a Bíblia para o passeio, você leva a Bíblia para qualquer lugar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode ir lá na praça, baixar a cabeça, fazer uma oração e ninguém vai falar nada, porque seu país é livre ainda. Não é impedimento de você ter comunhão com Deus aqui. Não é um impedimento de você propagar a sua... Ainda não, vai chegar um momento sim, né? Alguns lugares já há uma restrição. Aqui a gente, olha, aqui não pode trazer pastor, porque aqui a gente tem gente de vários tipos de pensamentos, né? Lá na minha empresa é assim, lá chegou lá um pastor querendo ir lá. O meu gerente falou, rapaz, ele não sabe, mudou as coisas, agora não pode trazer pastor mais, né? Porque tem gente de vários tipos de crenças, né? Tem que respeitar todos, né? Enfim. Mas nós não, você não. Você ouve a palavra constantemente, que é a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo. Não é baboseira, não é essa papagaiada que o pessoal fala por aí. Não é esse tipo de discurso que serve só para enriquecer alguns e levar outros a viver uma vida trágica. Trágica. Só procurando revelação e
e promessa vazia de uma vida que termina aqui, de coisas muito pequenas. Para nós foi dado conhecer os mistérios de Cristo, a nós foi dado a conhecer as riquezas insondáveis dele. Paulo diz que já fomos abençoados em Cristo, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus nos deu da sua riqueza, e não uma vida apenas aqui, porque esse é o conceito do mundo. Ele quer te dar um bom emprego, um bom casamento, uma boa casa, um bom carro, uma boa vida aqui, que termina numa boa cova. Esse é o conceito de vida deste mundo. Não do crente, não a sua. Meu irmão, minha irmã, meus jovens, em nós existe a esperança de uma vida para além dessa. Não somos miseráveis, como Paulo diz, os que esperam Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida se vai como um vapor. Começa a chuva, que começa, termina, para. Alguns pararam pelo meio do caminho, outros continuam, alguns meio capengando, moribundos. E para essas pessoas sem esperança, a vida termina simplesmente ali. Algumas aqui no Cristo Rei ou qualquer outro cemitério que elas vão ser enterradas. Mas nós não, irmãos. Nós temos uma viva esperança. Portanto, aí Paulo diz para nós, como é que a gente pode viver uma vida que de fato seja uma vida que expressa essa transformação de alguém que vive e consegue suportar toda a pressão deste mundo diariamente? Como é que a gente vive essa vida que consegue suportar isso, para que possamos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que alguns chegam, mas boa, é difícil a vontade de Deus, não é agradável, custa para a sua velha carne, para a minha velha carne, velha natureza, né? O velho homem, para o velho homem custa, é desagradável, é incômodo. Mas aí a gente não está separado do velho homem, a gente é um só, a gente vive essa luta, né? Fernandinho canta que já morreu, né? A velha criatura já morreu, o novo homem... Não, eu sou um novo homem, sim, transformado, estou caminhando em transformação, mas ainda carrego a minha velha natureza. Por isso que Paulo diz que essa vida também é um sacrifício. É uma vida de entrega, que custa sim. Uma salvação de graça, totalmente gratuita, dada por Deus, mas que nos custa. E não custa um pouco não, jovem. Não vai custar um pouquinho da sua vida, não. Vai custar toda a sua vida. É toda a sua vida entregue a Deus. É o vosso corpo, os nossos corpos entregue a Deus como sacrifício santo. Esse é o culto agradável a Deus. Quando a gente de fato entrega a nossa vida em adoração a Ele, o nosso corpo. Paulo diz em um pedaço desse livro aqui, que agora nossos membros devem ser conduzidos a Cristo, né? Honrando a Cristo. A nossa vida aqui, o nosso corpo, quer dizer a totalidade do seu ser. Salvação não é apenas... Nós somos gnósticos, né? Quem acha que salvação é só do interior, da alma. A salvação de Cristo é completa, do seu físico também, do seu corpo. O seu corpo pertence a Ele. Embora, né, esse corpo um dia dará lugar ao corpo de glória. Corpo de glória. Portanto, irmãos, diz o Paulo, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui está a receita, talvez, ou o jeito que a gente consegue viver uma vida que suporte as pressões do mundo e consiga desfrutar da transformação que Ele tem nos dado a viver. Até porque a conformidade, né? Não vos conformar. A conformidade vem de fora, não vem de nós, né? A gente é moldado. Assim como a transformação também não vem da gente. Não é a gente que tem que ir lá e se transformar. Não somos os Power Rangers, né? Quem é mais jovem, mais velho, vai lembrar. A gente não se transforma. Os Troopers, né? Também, né? A gente não é. É Cristo. É Cristo que opera em nós. E essa transformação acontece de dentro para fora. A gente é transformado. A gente é transformado por meio dele. Mas como? Como é que eu posso encontrar algum tipo de incentivo para isso? Paulo começa falando nesse capítulo a respeito de algo que, se não for suficiente para nos fazer ter qualquer tipo de
motivação, qualquer outra coisa não terá. Ele roga pelas misericórdias de Deus. E aqui está o ponto principal, acho que da nossa vida cristã. A gente só consegue ser o que a gente é, viver da forma que tem que ser vivido, por causa da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Você sabe muito bem disso, irmãos. A misericórdia é a gente não receber o que a gente deveria receber. É Deus não ter nos dado o que Ele deveria ter nos dado. Mas a misericórdia está presente em todo o processo da salvação. A misericórdia de Deus, ela atuou quando Ele elegeu você na eternidade. A misericórdia de Deus está quando Ele justificou você. A misericórdia dele está presente quando Ele santifica você, e vai estar presente, né? Está presente, porque para Ele já aconteceu, quando Ele glorificou você. Então a misericórdia de Deus está em todas as etapas da salvação. Portanto, por causa da misericórdia, do que Cristo fez na sua vida, viva agora a sua vida para Ele. Ofereça-se para Ele, se dê a Ele, se entregue a Ele, em totalidade, em plenitude. Por causa da misericórdia dEle. Hoje você está aqui, sentado, ouvindo a voz de Deus, a palavra dEle, aliás, né? Você consegue dormir tranquilo? Porque você sabe que a culpa que você tinha foi removida. A afronta que você nasceu com ela foi desfeita na cruz. Porque um dia Ele decidiu amar você. Um dia, quando você nem existia, Ele decidiu amar você. Lá na eternidade, quando existia só Ele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Ele decidiu escrever o seu nome no livro dele lá, da vida dele. Foi escrevendo. E separou o dia em que você ouviria a voz dele, o dia que Ele se revelaria a você. E Ele te conheceu antes mesmo você o conhecer. E sabendo que tipo de vida você levaria, mesmo assim Ele não voltou atrás, porque Ele já sabia que tipo de vida você viveria. Então eu digo para vocês, principalmente jovens, que muitas vezes a gente vive com tantos conflitos da juventude, e alguns delas até se resumem na pergunta: será que Deus me ama? Eu sendo um cara tão ruim assim, uma pessoa tão esquisita, tão difícil de lidar, será que Deus me ama? A resposta está na cruz dele, né? A cruz dele é a expressão máxima de amor por você, pelo fato de Ele ser entregue ao Pai para resgatar a sua vida do inferno. A minha vida, a sua vida. Portanto, diante disso, como é que você responde ao Evangelho? Vou receber um presente maravilhoso, que é a graça de Deus. Algo que você não merecia. Algo que você talvez não se daria, né? Imagina se você tivesse poder de salvar você. Rapaz, escolhe aí quem vai ser salvo. Você, talvez nem você escolheria você. Por causa da trágica vida que você tem. Mas Ele não. Em amor nos predestinou. Nos elegeu. E aí quando a graça dele nos alcançou, ela faz isso aqui. Ela começa a transformar a gente. Ele dá uma nova disposição, uma nova mente, um novo coração. E agora a gente já não vive para nós mesmos. Os interesses do mundo já não satisfazem mais a gente. A gente olha para os interesses de Deus agora. E a gente agora quer agradar a Ele. É claro que em algum momento você vai ter esse conflito. É normal, não sei se é normal que eu diria a palavra. É normal. O conflito da vida só existe para o crente. É só o crente que tem essa luta. Antes disso você não tinha nenhum tipo de luta antes de conhecer a Cristo. Quando o seu coração pertencia a este mundo e a você mesmo, você vivia para os seus prazeres, para a sua vontade, você era dono de você mesmo, e você guiava o seu destino, o seu percurso. Não havia nenhum tipo de restrição para as suas ações, você seguia o seu curso. Não havia luta, não havia conflito. Mas quando a gente conhece a Cristo, essa velha disposição adâmica que a gente herdou de nosso pai terreno, agora recebe também um novo embate. A nossa nova natureza herdada por Cristo Jesus. Aqueles que agora o têm, vivem conflitos o tempo todo.
a luta constante. Por isso é necessário que você se deixe transformar pela mente que está renovada. E para a mente ser renovada, ela precisa ser abastecida com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a presença de Deus. Se a gente passar o tempo todo em Instagram, em Facebook, em filmes e séries, Netflix e Prime Video, enfim, qualquer outro tipo de situações, a gente nunca vai conseguir ter uma mente plena e preenchida pela presença de Deus. E a gente nunca vai experimentar com exatidão aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Isso tudo está possível a nós, irmãos. Isso tudo está possível a nós. Mas não espere que essas coisas maravilhosas que você já ouviu, de alguns testemunhos, talvez você já leu, aconteça enquanto a gente, como diz o Paul Washer, não tiver força para desligar a televisão, que dirá para dobrar os joelhos e clamar por Deus. Mas se você quiser experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, há um convite da parte dele, para a comunhão com Ele, para a presença dEle, para o alimento sagrado dEle, o pão nosso de cada dia, que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso ser. A misericórdia de Deus te deu uma nova vida. A pergunta é: o que a gente vai fazer com essa nova vida? Para quem iremos, como pergunta os discípulos a Jesus, se só o Senhor tem palavras de vida. Se você quer experimentar a vida, eis aí o caminho, Jesus. É dito em um momento, eles colocam diante de você o caminho da vida ou da morte, escolha a vida para que viva. O mundo todo dia te oferece uma porta nova para você entrar. E há caminhos que parecem de vida, mas o final é de morte. Se alimente da palavra de Deus, se encha de Deus, para que a sua mente seja preenchida a ponto de todos os seus pensamentos, decisões, ações e motivações sejam guiados por Deus. Assim você vai experimentar como é agradável, como é bom, como é gostoso, como é deleitoso viver uma vida inteira para Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa é a nossa breve meditação nessa noite. Quero orar com você.